versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos parar aqui. Então, meus amigos, o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios? Ele está dizendo o seguinte: nós fomos vivificados porque nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, pecados e delitos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que eu estava morto, ok? E agora eu fui trazido à vida. Aí ele diz no versículo 2: nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, nos filhos da desobediência, entre os quais também nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, andávamos de acordo com a nossa carne. Então peraí, o apóstolo Paulo, em outras palavras, está nos dizendo que nós não apenas estávamos mortos, mas que nós andávamos como mortos, que nós nos comportávamos como mortos. Agora, ele está dizendo: vocês estavam mortos, nós estávamos mortos, e nós andávamos de acordo com as inclinações da nossa carne. E quem que governava as inclinações da nossa carne? Os principados do ar. Então hoje eu estou meio batalha profética, batalha espiritual, sei lá, nem sei falar, não sou mesmo, não adianta, né? Mas amém. Eu quero falar disso aqui um pouco, porque eu tenho realmente meditado sobre isso. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que não estão em Cristo, eles estão sofrendo algum tipo de manipulação espiritual. Eles estão sofrendo algum tipo de indução espiritual. E quem promove essa indução são esses principados e potestades. E ele diz que todas essas pessoas, elas andam de acordo às inclinações da carne delas. Então, presta atenção comigo. Nós estávamos mortos e andávamos como mortos. Agora nós estamos vivos e o que se espera de nós é que nós andemos como vivos. Colossenses 2, no finalzinho, diz que nós ressuscitamos com Cristo. Colossenses 3, 1 e 2 diz que se nós ressuscitamos com Cristo, então nós devemos pensar nas coisas do alto. Em outras palavras, nós devemos andar de acordo com pessoas que ressuscitaram. Isso está fazendo sentido até agora? Agora, Tiago deixa bem claro a diferença entre prova e tentação. Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, mas eu preciso falar de novo. Então, a tentação nada mais é do que um irmãozinho vê uma irmãzinha bonitinha e ele é tentado a dar uns beijos nela. E aí a gente tem a mania de falar assim: nossa, Deus colocou essa prova na minha vida. Mas isso não é Deus que colocou. Isso é sua própria carne te puxando para os desejos da sua própria carne. Então, presta atenção. A tentação é fruto da minha carne. E o que a tentação visa? A tentação visa a minha desaprovação. Então, eu sou tentado para ser desaprovado. Agora, a santidade, ela não é fruto da minha carne. A prova, ela não é fruto da minha carne. A prova, ela é fruto da santidade de Deus, da glória de Deus. Então o que é prova? Prova é quando Deus dá Isaac e depois ele pede Isaac. Agora, o motivo da prova não é para me desabilitar ou para me desaprovar, mas Deus coloca uma prova em minha vida para que essa prova me aperfeiçoe pelo fogo e eu seja aprovado. Então, embora elas tenham, talvez, efeitos colaterais parecidos, são coisas diferentes. A tentação e a prova.
E o apóstolo Paulo está deixando bem claro que aqueles que vivem pela carne, ou seja, aqueles que se oferecem às tentações, eles na verdade são escravos. Porque ele também diz que nós fomos livres do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, meu irmão, aquele que anda segundo a carne, ele pode se sentir livre, mas ele não é livre de si mesmo. Ele não é livre das suas próprias tentações. Ele não é livre dos seus próprios desejos. Ele não consegue falar não para ele mesmo. Isso faz sentido? Agora, acima de tudo, esses que estão segundo as obras da carne, eles estão sendo guiados por um tipo de governo que não é o governo de Cristo. O apóstolo João, em 1 João, diz que o Espírito do Anticristo ele já opera. O apóstolo João também diz que o mundo jaz do maligno. Isso não deve gerar, eu já vou falar disso agora, já. Mas isso não deve gerar na gente algum tipo de então o mundo já era, deixa isso para lá, acabou. Mas isso também não tem que gerar na gente, isso precisa também gerar na gente um sentimento de: eu não sou o salvador da pátria, eu não vou resolver tudo. Se o próprio Senhor profetizou e disse que as coisas iriam piorar, não sou eu que vou fazer elas melhorarem completamente. Isso faz sentido? Então muitas vezes nós queremos ser tão vitoriosos que nós queremos vencer as coisas, queremos vencer batalhas que não são nossas, mas são de Cristo. Ele deseja vencer essa batalha. A Bíblia diz em Isaías que ele sozinho deseja esmagar a cabeça dos reis perversos. Salmos 2 diz que Deus ri-se no seu trono quando as nações se viram contra ele. Então tem uma guerra que é de Deus, meus irmãos. E a gente quer ser tão vitorioso que a gente quer brigar uma guerra que não é nossa. Então presta atenção, você está comigo? É básico isso. Aqueles que não estão em Deus estão no diabo. Você não precisa crer no diabo, ele existe. Você não precisa crer em Deus, ele existe. Aqueles que não estão em Deus se tornam o que o apóstolo Paulo falou: os filhos da desobediência. Está fazendo sentido isso? Então os filhos da desobediência, eles caminham segundo um governo que não é o governo de Deus. Eles caminham segundo leis que não são as leis de Deus. Eles caminham segundo preceitos que não são os preceitos de Deus. Eles estão andando de maneira contrária ao Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que nós éramos inimigos de Deus. Porque quando nós estamos em pecado, nós estamos agindo de uma maneira diferente ao reino de Deus. Então nós não apenas nos tornamos sujos, mas nós levantamos uma bandeira de guerra política contra o governo de Deus. Nós estamos dizendo: Deus, eu não desejo caminhar como o Senhor deseja. Eu desejo caminhar como eu desejo. Vamos lá. E Deus é um Deus zeloso de sua criação. Isso está fazendo sentido até agora? Aí então, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ponto aqui, vamos parar. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: um dia vocês andavam de acordo com os principados e potestades, vocês andavam de acordo com a sua própria carne, mas Deus, rico em misericórdia, resgatou vocês pela graça, ressuscitou vocês com Cristo. E o que Cristo fez? O que Deus Pai fez? Ele me colocou assentado com Cristo em regiões celestiais. Pela fé, nós no Espírito estamos assentados com Cristo nesses lugares. Agora, preste atenção, o que são esses lugares celestiais? As escrituras também dizem aqui em Efésios que os principados e potestades estão em lugares celestiais. Então nós estamos assentados. Você precisa entender, existe esse céu que nós vemos,
existe o segundo céu, existe o terceiro céu. Está meio místico, né? Nesse terceiro céu é onde o Pai está, onde Deus habita. No segundo céu é onde nós em espírito estamos com Cristo. Um pouco abaixo de nós estão os principados e potestades. E então vem esse céu que você vê quando você vê um aviãozinho passando. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a terra está sobre um domínio de um pensamento demoníaco. Mas Cristo nos salvou. Vamos lá, alguém fica comigo. Mas Cristo nos salvou. E Ele nos fez assentar nesse mesmo lugar, um pouco acima. Mas espera aí, aqui gera uma confusão em mim. Então é para eu destronar esses principados e potestades. É para eu acabar com eles. Não, mas o resto das escrituras dizem que tudo vai piorar. O resto das escrituras dizem que o mundo jaz no maligno. Então o apóstolo Paulo nos responde no versículo 7: para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então presta atenção aqui. Gente, eu estou desenvolvendo, tá? Você precisa ficar comigo. Nós estávamos mortos em nossos delitos. E quando nós estávamos mortos em nossos delitos, nós éramos de um reino satânico. Nós éramos influenciados por esses principados e potestades. Nós andávamos contrário a Deus, mas agora nós somos trazidos para esse lugar em Cristo. E agora nós caminhamos nesse lugar em Cristo. Mas as escrituras deixam bem clara que Deus fez isso para manifestar no futuro a sua gloriosa graça, a sua grande obra. Então preste atenção, Deus nos colocou neste lugar porque haverá um dia em que Ele manifestará com plenitude a sua grande obra. Você está comigo? Então quando nós olhamos para Romanos 12, vamos deixar isso aqui um pouco mais prático. Quando nós olhamos para Romanos 12, 1, 2 e 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: meus irmãos, não se amoldem ao padrão secular, mas sejam renovados pela transformação da sua mente. Sejam transformados pela renovação da sua mente. O que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras? Ele está dizendo assim: meus irmãos, parem de andar segundo o governo dos principados e potestades. Parem de ceder ao governo dos principados e potestades e comecem a andar de acordo com o governo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: se eu fosse o Satanás, eu faria a igreja se preocupar em expulsar a pombagira e nunca se preocupar em parar de andar de acordo com o governo dos principados e potestades. Nós estamos fazendo igreja há tanto tempo que nós não temos percebido a quantidade de coisa mundana que está dentro da igreja. E a gente acha que o fundo preto é a coisa mundana, o cabelo raspado é a coisa mundana, a tatuagem é a coisa mundana. Não, meu irmão, é como eu me comporto em minha vida. O que rege as minhas decisões são os meus desejos ou a vontade de Deus? Vamos lá, alguém? Se você parar para pensar, bem assim, para pensar, nós temos uma guerra muito superior. Por quê? O apóstolo Paulo está deixando bem claro que Deus colocou a igreja em um lugar, junto com Cristo nesses lugares celestiais, porque Ele deseja em algum momento manifestar essa glória. Então em algum momento Jesus deseja destronar esses principados e potestades. E sabe o que esses principados e potestades estão fazendo agora mesmo? Eles estão furiosos. Mas meus irmãos, será que nós não estamos limitando a ação espiritual? Como eu expulso um demônio, eu curo um enfermo. Então aqui é batalha espiritual. Eu vou orar? Não, meu irmão. Eu acredito que nesses dias existe uma grande guerra acontecendo. Se chama mentalidade. O Senhor deseja tirar a mentalidade secular da sua igreja, a mentalidade terrena da sua igreja. Isso está fazendo sentido para você?
Agora, antes que eu continue, quando nós olhamos para isso, nós não podemos ser insensíveis ao agora. Porque o apóstolo Paulo deixou claro que vai chegar um dia em que isso será manifesto em plenitude. Mas isso não me faz ser insensível ao agora, de maneira nenhuma. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, expulsai demônios, tal. O Senhor Jesus é aquele que se preocupa com tudo, mas se preocupa com um. Isso é o coração de Jesus. Então, para todo clamor futuro, existe uma ação prática no presente. O meu futuro, a visão que eu tenho do futuro dita como eu ando agora. Isso está fazendo sentido? Agora, meus amigos, uma coisa que eu tenho orado muito é sobre nós sermos uma igreja de eternidade. Nós temos uma igreja de fundamentos apostólicos e proféticos. E ser uma igreja de fundamentos apostólicos e proféticos significa incomodar o padrão secular. Significa irmos contra ao padrão secular. Todos fazem isso, mas nós não. Todos são assim, mas nós não. Todos, mas nós não. Isso, sabe, isso precisa entrar em nossos corações. Isso precisa fazer sentido para nós.